palestra que eu apresentaria 1 hora, mas que nós vamos transformar numa conversa agora, exatamente é sobre como participar de projetos de software livre. Né? Só que tem uma contextualização disso, digamos assim, para a pessoa entender que o negócio é de projeto de software livre, que porcaria é essa, como é que se ganha dinheiro com isso, muitas vezes. Né? A principal dúvida das pessoas, às vezes, é como é que se ganha dinheiro com isso. Né? Que às vezes é o mais prático, mais pragmático. Mas acho que a gente podia começar um pouco assim, contextualizando a ideia de software livre e tudo mais. Então eu queria, para ficar uma coisa, já que não tem lâmina nem nada, para ficar uma coisa um pouco mais... Não tem slide, já que não tem slide, mas slide também é antigo, né? Fala sério, não tem uma apresentação aqui. Né? Então, vamos fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, eu digo um pouco mais interativa, talvez. Né? Então eu queria já começar perguntando para vocês, né? Quem é que tem uma ideia aí de quando foi criada a primeira empresa produtora de software, a primeira companhia cujo objetivo era criar software no mundo? IBM? Não? A IBM é antiga pra caramba, né? A IBM é de a empresa que gerou a IBM é de 1890 e pouco, se não me engano, né? Que era de máquinas de tabulação de cartões e coisa assim, mas não conta. Vamos pensar assim, em software digital, né? De cartãozinho lá com uma tela e coisa assim. Quem é que chuta um ano aí para ter uma ideia de quando que foi criada a primeira empresa de software no mundo? 1984. 84? Não, pensa bem mais. 84 eu já era nascido. 1950. É, isso aí. 50. 50. Pô, 50 é um bom chute, não tanto, assim, não é tão antigo. Eu nem disse que o primeiro foi... Mas em 1955 foi criada a primeira indústria de software, a primeira empresa de software do mundo. Obviamente lá nos Estados Unidos, que é onde estava fervilhando esse negócio. Agora vocês imaginam assim, 1955, né, quase 1900 Guaraná com rolha. O que é software em 1955? Né? Que tipo de computador que se tinha naquela época? Né? Computador naquela época era metade desse auditório, basicamente. Né? Era uma série de armários e coisas assim, né? Muito grande, cheio de... Eu acho que já tinha transistor e tudo mais, mas ainda tinha muita válvula também, tudo mais, era um negócio quente pra caramba. Né? Se faltasse energia, não só desligava o computador, como tu tinha um risco assim, de torrar ele assim, por falta de refrigeração, tudo mais, que esquentava muito. Né? E então, naquela época, pense em 1955, né, ou década de 50 em geral, naquela época, quem é que comprava um computador? Que era uma coisa caríssima, grande pra caramba, tinha que ter uma infraestrutura monstra para conseguir manter aquele negócio funcionando. Eram assim, grandes empresas, né, empresas realmente muito grandes, tipo grandes bancos, por exemplo, ou centros de pesquisa, né, dentro de universidades, algumas. Geralmente centros de pesquisa relacionados a coisas militares, querendo ou não, né, a guerra sempre foi um fator de evolução tecnológica, então instituições de ensino onde haviam, né, grupos de pesquisa relacionados com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, por exemplo. Né? E aí tu pensa assim, naquela época, né, as pessoas compravam, né, computadores, tu ligava o computador não fazia nada. Né? Era um monte de luzinha que acendia, né? E tu não tinha um terminal, tu não tinha uma interface, uma coisa. Né? Primeiro que o computador não vinha com software nenhum, porque não existia esse negócio de software. Ninguém comprava computador, só tu devia ter, sei lá, 10, 50 computadores no mundo, ou no país, lá nos Estados Unidos, pelo menos. Né? Então, a ideia de desenvolver software era uma coisa tão alienígena, assim, tão estranha, que na verdade, quando uma empresa comprava um computador que era metade desse auditório, a outra metade do auditório era um monte de cientista de jaleco branco lá, um monte de canetinha no bolso, né, que eram as pessoas que iam fazer aquele computador produzir alguma coisa, fazer alguma coisa de útil, né, programar aquele negócio. Né? Houve uma época em que a programação dos computadores, na verdade, era em trocar fios lá dentro das válvulas e reinventar a fiação interna da máquina para que a máquina fizesse algum cálculo lá de trajetória, lá, como é que eu vou jogar um míssil na Rússia da melhor maneira possível. Né? Geralmente a motivação era essa, como é que eu consigo atingir a Sibéria, né, antes que Moscou me mande um míssil pelo outro lado. Isso é uma coisa meio ridícula de pensar, mas era grande parte da motivação da computação era essa. As primeiras máquinas de calcular, em geral, eram para calcular trajetória balística, assim, bola de canhão ou míssil. Né? Calcular a ideia da parábola, assim, né? Se eu jogar com essa força nessa lá, onde vai cair? Né? E aí... Então,
obviamente, a indústria de software não existia nessa época. Não existia software livre, não existia software pago, software proprietário, não existia simplesmente. Né? A indústria de software ela só vai acontecer realmente quando? Quando tu começa a ter computadores mais baratos e mais genéricos, digamos assim. Né? Ninguém vai querer comprar um software que tu tem que mexer numa chavezinha e ler o resultado dele num monte de lâmpada. Né? Não existe isso, é impensável uma coisa dessa. Ninguém vai comprar um computador desse para ter em casa. Vou gastar uns $1 milhão aí para botar um computador, né, que vai ocupar metade da minha casa lá e tal. Para que alguém ia fazer isso? Né? Vou gastar 50 mil de conta de energia elétrica todo mês, né, para manter o negócio funcionando. Não existia isso. Quando os computadores ficaram menores, né, que cabiam em cima de uma mesa, de repente era só do tamanho daquele armarinho ali e tal, né, daquele rackzinho, né, aí começou a fazer mais sentido que ele era menor, mais barato, mais fácil de operar. Né? Então, mais universidades tinham acesso, por exemplo, mais empresas tinham acesso, e esses computadores eles vendiam mais unidades. Né? Ou seja, em vez de tu ter 5 computadores em funcionamento, né, de uma empresa, ou, sei lá, 15, né, tipo, modelo tal, né, vendeu 15 máquinas e foi um sucesso. Né? No país inteiro lá nos Estados Unidos, pensando. Né? E aí, uma máquina menorzinha assim vendia tipo 100 mil unidades. Então, se tu fizesse um programa para essa máquina menor, tinha 100 mil computadores que podiam rodar o teu programa. Fazia muito mais sentido. Né? Também não era tão caro. Houve uma época que aqueles computadores monstros, assim, tu tinha que pagar por hora de uso, né? E tu marcava na agenda, tipo, na quinta-feira, das 9 às 10h30 da manhã, tu vai ter acesso ao computador e vai te custar $500. Aí o cara chegava lá, já cheio dos cartãozinhos, assim, né? Para chegar lá e enfiar cartão na máquina o mais rápido possível para usar aquela 1h30, porque era caro pra caramba. Né? Com os computadores menores, acaba o quê? Que o uso do computador se torna uma coisa não tão cara, não tão estranha, e dava para se divertir com o computador daí. Daí tu conseguia ter gente que de repente estava lá num departamento de pesquisa da universidade, né? Naquele dia assim que estava nevando, o cara não tinha nada para fazer, né? Não estava muito afim de trabalhar, vou dar uma fuçada nesse computador. Né? Por quê? Porque não custava tão caro fuçar no computador. E aí, fazia mais sentido fuçar no computador, porque tu podia aprender alguma coisa útil, né? Porque tinha muito mais daqueles computadores que poderiam rodar os teus programas, que tu poderia ir trabalhar em outras empresas que tinham o mesmo computador e assim por diante. Então aí surge, né, a ideia de tu ter programas de computador que servem, né, para vários computadores, servem para um mercado mais de massa, né, que ainda era bem especializado, claro, né, mas já era um mercado mais massificado. Isso já entrando para a década de 60, né, com os mini computadores. Não sei se vocês chegaram a ver esse termo, mini computador. Né? Mini computador, eles eram pequenininhos, assim, tipo desse tamanho, ou daquele tamanho lá. Né? E acontecia que às vezes tu tinha aquele computador grande e um terminal, né, que era um terminal de vídeo, né, com tecladinho e tudo mais, né, ligado via cabo serial, ou algo assim, um terminal TTY. Né? TTY que vem de teletype, que é teletipo, telex. Né? Vocês lembram aqueles fiozinhos de aquelas fitinhas de papel, assim, com as letrinhas e tal, que saía das máquinas lá, nos filmes antigos, assim, chegava um telegrama, coisa assim. Então, as primeiras interfaces de uso do computador era parecido com um telegrama. Tu mandava lá uma fitinha de papel perfurada, enfiava na máquina e saía uma outra fitinha de papel do outro lado da máquina, tu passava num lugar para virar texto aquilo. Né? E tu vê o resultado do teu cálculo lá do teu computador. Então, até hoje, essa ideia do teletipo, né, do TTY, digamos assim, né, existe, né, nos computadores lá escondido nas portas seriais, coisas assim. Bom, aí o que acontece? Dentro das, como eu estava falando, né, começa a aparecer daí na década de 60, 60 e poucos, começa a aparecer dentro de grandes universidades e grandes empresas nos Estados Unidos, grupos de pessoas que querem fuçar no computador para aprender a usar, né, como um Ask Livre da vida. Né, pessoal que quer se encontrar lá no sábado, né, para tomar um café e conversar. Eu dei uma hackeada lá que eu fiz um programinha assim, assado, e, né, deu erro, está calculando direitinho aqui, tá, tem uma navezinha espacial que se mexe e tal no meu joguinho, mas está dando erro, né, não estou conseguindo fazer o inimigo se mexer bem e tal, para mim fazer meu joguinho, então me ajuda aqui. E os caras se reuniam para bater papo e trocar programas entre si, e trocar informações, além daquele trabalho deles que era, às vezes, gerar um programa específico dentro de um projeto ou algo assim. Né? O pessoal usava aqueles computadores para dar uma fuçada no seu interesse pessoal também. Né? Então, por exemplo,
durante a década de 60, dentro da AT&T, vocês devem conhecer, né, uma gigante aí das telecomunicações e tudo mais, né, que é uma gigante antiquíssima, né, a AT&T. Então, já na década de 60, a AT&T Bell, se não me engano, lá nos Estados Unidos, era uma empresa tão grande que o governo americano tinha vontade de quebrar ela pela lei antitrust, porque ela estava ficando meio que tomando conta de todo o mercado tecnológico, né? E daí eles tinham um impedimento lá, uma lei do governo que dizia que a AT&T Bell não poderia vender software nunca na vida, porque eles já faziam máquinas, já faziam telefone, já faziam fio, faziam transistor, faziam tudo que tu imaginar, vinha da tudo que era tecnológico, vinha da AT&T. Né? Então eles meio que falaram assim, não, então tá, vocês estão vendendo todo esse monte de máquina aí, né? Mas software vocês não vão poder vender. Né? E aí, o que acontece? Eles tinham um projeto para produzir um sistema operacional interno dentro da AT&T, para o uso deles, para as máquinas deles e tudo mais, que se chamava Multics, né? Que era um projeto, né, que já na década de 60 eles queriam ter memória virtual, queriam ter múltiplos usuários na mesma máquina, múltiplos processos e coisas assim. Então, enquanto de um lado, né, do mundo as pessoas estavam ainda usando computador à manivela, lá com fitinha de papel, cartãozinho e coisa assim, no outro lado lá os caras já estavam pensando, né, em características da computação que a gente tem hoje. Né. Esse projeto Multics deu errado. Né, era tão grande, tão ambicioso que ele não aguentou o próprio peso e desmoronou. Né, e a AT&T ficou com um bando de cientistas lá contratado por mais algum tempo sem ter o que fazer. Aí um desses cientistas, né, que era o Ken Thompson, né, ele pensou assim, pô, eu tenho meu computadorzinho lá, né, meu terminalzinho lá que eu fuço e tal, né, que é só meu, né, que era uma coisa estranhíssima, né, tu ter um computador só teu naquela época, ele que fuçava, porque por causa daquele projeto grande que não deu certo, né, então já estava tudo comprado, o tempo dele estava pago, quer dizer, né, e ele estava fazendo um joguinho de nave espacial, né, para rodar dentro desse Multics, rodar nesse sistema operacional Multics. Nave espacial lá, inimiguinho lá, tiro, né, Space Invaders da vida, assim. Não sei como é que é o nome do joguinho que ele estava fazendo. Pensa um cara, na década de 60, fazendo um joguinho de nave espacial. Né, imagina que não era. Os gráficos, né, maravilhosos. Né. Aí, esse cara, ele pensou o seguinte, bom, eu estava desenvolvendo um sistema operacional lá que não deu certo, a gente estudou um monte de coisa que não deu certo e tudo mais, mas tinha umas ideias boas naquela ideia do Multics lá. Então eu vou fazer um sistema operacional divertido aqui só para mim e para meus colegas, já que a gente tem tempo aqui mesmo, não estamos coçando o saco sem fazer nada. Né? Então o cara resolveu inventar um sistema operacional chamado Unix, né? Que era o inverso do Multics. Né? Multics era o Multiplexed Information and Computing Services. Aí ele falou, então eu vou fazer o Uniplexed Information and Computing Services, e fez de brincadeira. Pegou as ideias boas do Multics, digamos assim, e começou a implementar no computadorzinho dele lá, gerência de memória, um sistema de arquivos, não sei o que lá. Imagina, o cara era aqueles barbudo, né, cabeludo, canetinha no bolso, então, né, cara, sentado, vou começar a implementar um sistema operacional agora. Né? E aí, o que acontece? Esse sistema operacional que ele fez, o cara se sentou para se divertir, para ocupar o tempo e fazer alguma coisa legal, né? Que naquela época era escrever sistema operacional, eu acho. E ele queria, na verdade, um sistema mais simples que rodasse melhor o joguinho dele, de nave espacial, né? Tirinho e tal, aquelas coisinhas. Aí ele contou essa ideia, começou a desenvolver, né? O troço funcionava mais rápido lá, o joguinho dele e tal. Ele conversou com alguns outros colegas dele, que era o Dennis Ritchie, né? O Brian Kernighan, só criaram o linguagem C, basicamente. Né? E aí, os coleguinhas da AT&T tinha pouca gente boa, assim. Aí, uma das grandes negócios do Unix na época era o quê? Que, primeiro, era um projeto assim, que o cara fez porque estava a fim de fazer, né, sem pressão de prazo, sem um comitê decidindo, né, o que ia ser feito, não tinha gerente em cima dele. Né, o cara simplesmente comeu um monte de pizza lá, tomou uma Coca-Cola e pá, né, programou um monte de coisa. Aí, nessa época, né, o Unix era escrito em assembly, né, porque não tinha muita linguagem de programação. Então, logo eu escrevia em assemblão lá direto. Escovava um bit furioso. Né. Aí, o Dennis Ritchie e o Brian Kernighan estavam brincando de linguagem de programação, né, um pouco mais abstratas e tudo mais. E o cara pensava, pô, quem sabe a gente tem essa linguagem aí, C, né, que a gente estava pensando em inventar, aí, fazer e implementar de verdade. Quem sabe a gente escreve esse teu Unix inteiro em C e vê o que acontece. Né? E aí então criaram um compilador C para aquela máquina,
né, reescreveram as ideias do Unix em C, que compilaram e funcionou, deu certo. Só que o Unix daí ficou sendo o primeiro sistema operacional portável, ou seja, ele podia rodar em outras, ele podia ser compilado, como ele era feito em C, né, que é uma linguagem de mais alto nível do que o Assembly, né, não muito mais, mas um pouco mais. Tu podia pegar um outro computador e portar o Unix e compilar o Unix para aquele outro computador, desde que tivesse um compilador C para ele também, né. E aí disso, de repente, isso foi em 69, grande ano, né? Ele deve ter vinhos muito bons daquela safra lá, né? Alguns aí, então, ruins também, né? Oi? Alguns ruins também. Alguns ruins também acontece. Então, isso foi lá por 69, né? E nos primeiros anos da década de 70, a AT&T usava internamente esse sisteminha Unix aí que os guris lá do laboratório inventaram, né? Eles usavam para documentação, sistemas de documentação internos, para registro de patentes, essas coisas e tal, né? E aí aconteceu o impensável, uma coisa estranhíssima, assim, que é o seguinte, a AT&T não podia vender software. Então aquele negócio lá que os guris fizeram era legal, mas também não ia gerar dinheiro nenhum, né? E aí o Ken Thompson foi em algumas universidades durante o verão dar algumas aulas, apresentar palestras e coisas assim em algumas universidades e levava junto, né, o código do Unix e mostrava, ó pessoal, que divertido esse negocinho rodando aqui e tal. E aí a Universidade da Califórnia, em Berkeley, né, o grupo de computação lá dessa universidade pegou e falou com ele assim, pô cara, vai me dar uma cópia desse negócio aí, sabe, né, assim, para me dar uma fuçada aqui nos meus aluninhos, botar os alunos para fuçar esse negócio, né. E aí a AT&T pensou, bom, beleza, eu não ganho dinheiro com isso mesmo, né, então tá, pega aí. E botou uma licença lá dizendo que a Universidade de Berkeley podia fazer o que quisesse, com o código, que ele estava livre para fazer o que quiser, uma palavrinha boa, né. Aí deram para a Universidade de Berkeley, né, e os caras começaram a fuçar e reescrever, os alunos ficaram loucos, né, os alunos de computação, ficaram tudo louco, reescrevendo, melhorando, fuçando e tudo mais, e do nada apareceu o BSD Unix, né, BSD de Berkeley Software Distribution, ou seja, aquele pacotão de software que vem de Berkeley lá, que era baseado no Unix original da AT&T. E daí criou-se a ideia de tu ter um sistema operacional livre, né, popularizou essa ideia do Unix, né, que não era um produto conhecido, porque a AT&T não podia vender, né, e isso foi em 74, imagina, 75. Quem já era nascido em 74? O senhor de bengala. Eu nasci em 76. Depois. Né? Mas enfim, então vocês pensem assim, daí isso durante final da década de 70 e tudo mais, centenas de alunos enlouquecidos, né, e professores e pesquisadores e tudo mais começaram a trabalhar, mexer e produzir isso, né, e os sistemas BSD, eles tinham, na época não existia internet e tudo mais, né, então a distribuição era o que? Era o cara, me manda uma fita aí com esse código todo gravado, e os loucos botavam lá um pacotão de fita, né, mandava pelo correio ou botava no carro de alguém. Até tem o professor Tannenbaum, vocês devem ter, né, conhecer o Andrew Tannenbaum, um cara clássico aí dos sistemas operacionais e tudo mais. Ele disse que a gente nunca pode subestimar a largura de banda de uma van cheia de fita. Nosso é demorado, mas quando chega um monte de bit lá. Chega um pacotão de bit. E o pessoal fazia muito isso, eles mandavam fitas com software e tudo mais, né, pelo correio, ou por carro, seja lá como for, entre as universidades, né, e o pessoal ia produzindo software e tudo mais, já com essa ideia de que a gente pode compartilhar o nosso software e todo mundo desenvolver e crescer junto, né. Daí aconteceu um problema, um acidente de percurso, digamos assim, que aquela lei que proibia a AT&T de vender software expirou e caducou, e eles quebraram a AT&T em vários pedaços, e aí os louquinhos da contabilidade lá pensaram, agora a gente pode vender software, né? Então pega de volta esse monte de coisa. E aí rolou uma discussão na justiça durante anos, assim, né, da AT&T contra a Universidade de Berkeley, tentando contestar o fato de que eles tinham dado de graça, né, e livre, com uma licença de distribuição livre, né, o código para a universidade, coisa assim. Então, aconteceu um problema que durante alguns anos ninguém queria tocar naquele código, infelizmente, porque tipo assim,
Tu vai mexer num código que tu não sabe se tu vai poder continuar mexendo ou não sabe se os caras não vão te processar junto e tudo mais. Então foi meio que uma porrada, né, naquele movimento nascente ali, né, de compartilhar programas e tudo mais. Nessa época, mais ou menos, ali por 83, 84, tem um outro louco barbudo lá que estava no outro lado dos Estados Unidos, no MIT, né, que era o Richard Stallman, que era também um fuçador desses, assim, do tipo que virava as noites lá fuçando e tudo mais, né, e desenvolvendo, mexendo, compartilhando, fazendo lá o que eu queria e tudo mais. Ele teve um problema meio sério lá com essa questão de que dentro do MIT eles usavam só software desenvolvido por eles mesmos, né? E aí, então eles mesmos criavam seus sistemas, seus editores, seus tudo, né? E aí uma vez ele tinha uma impressora lá, uma porcaria de uma impressora, mas foi uma impressora importante na história da computação, né? Tinha uma impressora que não imprimia direito, um determinado documento que ele mandava, dava pau na impressora e ela não imprimia direito, né? E ele ficou puto da cara com aquilo. Mas como que essa impressora não entende meu documento? Né? Mandava e pum, ela não imprimia, dava erro, piscava as luzes, tudo. Né? Aí ele ligou pro, acho que era para Xerox, sei lá, não sei qual era, não me lembro agora de cabeça, o fabricante dessa impressora, e falou, eu queria ver com vocês o código-fonte aí do driver, porque deve ter um bug, eu queria ajudar a resolver o bug. Os caras riram na cara dele e desligaram, basicamente. Mas, como código-fonte, vou te dar meu código-fonte. Por quê? Porque ao longo do final da década de 70, início da década de 80, a gente tem o surgimento de Apple, de Microsoft, de empresas que estavam já desenvolvendo software para computadores, mercado de massa, fora da universidade, fora do ambiente acadêmico, digamos assim. Né? Existiam pessoas normais que compravam um computador já, naquela época. Né? Médico, às vezes, comprava um computador para organizar suas receitas lá, né? Sei lá, o cozinheiro botava suas receitas de bolo e o médico botava suas receitas, suas prescrições médicas. Né? E estava começando a nascer essa ideia de tu ter um mercado de software proprietário, ou seja, que as pessoas queriam comprar um computador e comprar um software, né, para fazer cálculo lá de imposto de renda, ou comprar um software para fazer, sei lá, desenhos bonitos de editoração de livros, por assim. Então nasceu esse mercado durante a década de final da década de 70 e década de 80, o mercado de software cresceu muito, o mercado de software pago, proprietário, né, e que não se dava código-fonte para ninguém, não se compartilhava, não tinha compartilhar nada, mandar o dinheirinho aqui que eu te dou uma cópia, tu só pode usar essa cópia, né, aquela coisa assim, que é o mundo do... E aí no fim aconteceu lá em 83, 84, aconteceu esse problema com a impressora, riram na cara do Richard Stallman, daí ele depois riu na cara do mundo, né, quando ele criou então a ideia de, então não vou, já que a gente não pode mais compartilhar software e está crescendo muito essa ideia de software proprietário, pago, que ninguém tem acesso e tudo mais, eu vou criar um movimento maluco aqui, né, definir o que é software livre, né, o que é liberdade de uso, liberdade de modificação, de melhoria, de redistribuição e tudo mais, e criou um movimento do nada, assim, né, dentro do MIT lá, em que ele queria... Todo mundo usava Unix ou sistema parecido com Unix, ele queria reescrever o Unix inteiro livre. Por quê? Porque nessa época a AT&T já estava começando a vender Unix fechado, né? E outras empresas já pegavam e faziam Unix fechado também. Né? Então, eu quero reescrever o Unix inteiro, mas de forma realmente livre e garantidamente livre, que se mantenha livre. Né? Eu vou ter que tomar um pouquinho de água.